Boa noite. Boa noite, bom dia, Boa tarde. boa madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus é bom. O tempo todo. Aleluia! Deus é bom, Deus é fiel. Glória a Deus. Boa noite a todos aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Nós vamos começar o nosso estudo da palavra. Vamos estudar um pouco sobre a palavra de Deus na família. Amém. Isso é muito importante. Então, boa noite a todos aí. Boa noite, Dona Cristiane. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. E nós vamos pedir para que Deus nos ensine. A paz, Jones. Para que Deus nos trate, principalmente na questão da cultura que nós temos na nossa família. Amém? Isso é algo muito importante para a gente meditar e mudar, né? Precisamos sempre estar mudando, transformando a nossa mente, a renovação da nossa mente. Amém, em nome de Jesus. A palavra de Deus tem esse poder de renovar a nossa mente. O que nós não recebemos quando éramos crianças, a gente pode receber agora e Amém. a gente pode ser renovado. Para mim, a renovação é como se você nascesse de novo. Como se você fosse Renato, né? É. Como se você fosse renascida, né? Glória a Deus. Então nós vamos orar, pedir para que Deus fale conosco. Amém. E só Ele pode nos ensinar e mais Amém. ninguém. Verdade. Só Ele pode nos tratar e mais ninguém. Só Ele pode nos revelar Amém. e mais ninguém. Pai, em nome de Jesus, Sim, nós Paizinho. imploramos a Tua presença e a Em Tua nome de misericórdia Jesus. sobre a nossa vida. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Pai. Amém, Pai. Em nome de Jesus, cobre a nossa vida com o sangue do Amém, Cordeiro. Senhor. Esse tempo que nós vamos estar aqui, Senhor, Sim, nós Pai. damos liberdade ao Senhor e ao Espírito Santo para tratar o nosso coração. Amém, Senhor. Tratar Cuida. a nossa vida, a nossa Sim, família. Pai. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, os teus anjos ao nosso redor, ao redor de cada pessoa que está Em ouvindo, nome de vendo. Jesus, Senhor. Que a unção quebre todo jugo, Pai, todo tipo de peso, preocupação, cansaço. Sim, que tudo isso seja quebrado, removido e que haja restauração pela Tua presença, que haja Amém, refrigério, Senhor. Pai. Amém. Que a graça do Senhor Amém. seja Senhor. derramada abundantemente sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Cobre tudo que está envolvendo a administração Amém, da Tua Senhor, palavra. em nome de Jesus. E abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Amém, Pai. Senhor. Abre o nosso entendimento, os nossos olhos e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Vamos lá. Eu vou ler um texto para a gente começar a meditar um pouco sobre a palavra de Deus na família. Né? A palavra de Deus na família. Muito forte. Né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 até o versículo 9. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Está escrito assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. Amém. E guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, Amém. como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém, Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa,
andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Glória a Deus. Esse livro de Deuteronômio, ele significa a repetição da lei. Amém. Né? No livro de Êxodo, Deus já havia dado a lei para o povo através de Moisés. Moisés havia lido a lei para o povo de Israel. Eles haviam saído do Egito, né? E eles receberam a lei. No livro de Deuteronômio, eles já haviam passado 40 anos de deserto. E aí, Deus, para que eles tivessem sucesso na conquista da Terra Prometida, ele repete a lei, ele repete tudo o que ele havia falado naquela primeira geração. A geração que saiu do Egito é diferente da geração que entrou em Canaã, porque a geração que saiu do Egito não entrou em Canaã. Eles morreram no deserto, felizmente, porque eles não acreditaram que Deus pudesse colocá-los lá em Canaã. E aí Deus os prostrou no deserto, esperou eles morrerem, 40 anos de caminhada no deserto. E aí chegamos nesse ponto onde Deuteronômio, né, Deus está falando para o povo toda a lei novamente, a repetição da lei de Deus. Né? Uma coisa interessante dessa passagem é que a lei de Deus não muda. Mudou a geração. Mudou a geração. Essa é outra geração que está ouvindo. É a geração daqueles que tinham 20 anos para baixo. Mudou a geração, mas a lei não mudou. Então a lei foi reproduzida, repetida para essa nova geração. Então não importa qual é a geração, não importa. A palavra de Deus nunca vai mudar. A palavra de Deus nunca vai ser alterada. Nunca vai se adaptar a uma geração, por mais avançada que ela seja, por mais tecnológica que ela seja. A palavra de Deus não muda. E na realidade a palavra de Deus é aquela que rege todas as coisas. Amém. Em todos os tempos e em todas as gerações. Amém. A palavra de Deus funciona tanto para você sair do Egito, quanto para você entrar em Canaã. Tanto para você que saiu de uma vida de pecado, de uma vida de escravidão, quanto para você que é filho de uma geração que saiu do pecado, você que nasceu Amém. Na igreja, né, que sempre frequentou uma igreja, recebeu o ensinamento, para você essa palavra também vai funcionar. Então não importa qual geração nós nascemos, a palavra de Deus é única, ela é eficaz, ela é viva e ela pode ser utilizada em qualquer tempo que for necessário. Né? Então, o que Deus está tratando com esse povo? Deus está estabelecendo sobre esse povo uma cultura. Deus não está estabelecendo apenas uma religião. Não é isso que Deus está fazendo. Deus não está fazendo isso. Deus não está transformando o povo num povo religioso, um povo que só segue normas e mandamentos. Não. Um povo que por fora ele está seguindo a lei, mas por dentro ele não quer seguir a lei, né? Não está disposto a amar a Deus. Não. Por isso que a palavra de Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Isso a religião não faz. A religião não consegue fazer com que uma pessoa ame a Deus de todo o seu coração. Consegue fazer uma pessoa fazer coisas na religião, né? Servir as igrejas, servir os religiosos. Isso a religião faz muito bem. Controlar as pessoas, manipular a vida das pessoas, isso a religião faz muito bem. Mas amar a Deus de todo o coração, isso a religião não faz. E Deus, desde lá de trás, desde a época de Moisés, ele não quer estabelecer pessoas religiosas, pessoas que cumprem mandamentos por fora, mas o seu coração está longe de Deus, está longe da palavra de Deus. Não é isso, não é esse o propósito. O propósito de Deus é que você se torne filho de Deus. Amém. Uma pessoa que conhece a Deus, que caminha com Deus, que anda com Deus.
Esse sempre foi o foco. Amém. Amar a Deus com todo o seu coração, né? E isso é uma decisão que nenhuma religião pode tomar no meu lugar. Quem tem que tomar essa decisão sou eu mesmo, né? Aprender a amar a Deus, receber o amor de Deus dentro do meu coração, depende da minha decisão. Não depende da imposição de um religioso, a imposição de um sacerdote, a imposição, a manipulação de alguém que força você a amar a Deus. Não existe amor forçado. Não existe amor forçado, né? O que existe é uma obediência. Você vai amar a Deus de todo o coração, se você quiser. Se você não quiser, você vai ficar longe de Deus. E aí, cada um de nós responde por si, cada um de nós vai viver a vida de acordo com aquilo que nós decidimos. Afinal de contas, somos frutos das nossas escolhas. Nós somos frutos das nossas escolhas. Então, quando nós amamos a Deus, quando nós nos achegamos ao Pai e começamos a ter uma vida na presença de Deus, é estabelecida dentro de nós uma cultura. Por isso a palavra de Deus está dizendo, olha, essas palavras estarão no teu coração. A palavra de Deus tem que estar no coração. E até porque, assim, quando você ama, você quer estar perto, né? Ah, sim. E você conhece o outro, né? Por isso que vai estar no coração, porque você sabe como o outro reage, como o outro pensa, né? O que o outro quer. Exatamente. Que forte isso. Quando você ama, você quer estar perto. Né? Você quer estar perto. E quando você está longe? Você tem saudades. Quer um sinal de que você ama a Deus? Você sente saudade de orar? Sente saudade de falar com Deus? É um sinal de que você ama a Deus. Amém, é verdade. Se você não sente saudade de orar, e para você orar é um peso, falar com Deus é um peso, então reavalia o teu coração, né? Porque a Bíblia fala sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, Deus estabeleceu uma palavra viva. Deus não estabeleceu uma letra morta. É isso que ele está tentando mostrar para o povo. Gente, vocês precisam entender a palavra viva de Deus. Estas palavras, estes mandamentos, esses estatutos, eles têm um poder neles mesmos. É incrível isso, né? Quando eu me converti, quando eu escutava uma pregação do mesmo texto de forma diferente, eu ficava numa crise interna. Como assim, né? Eu já ouvi uma pregação desse texto como se não tivessem outras, como se ela não fosse viva. E aí aquilo foi gerando dentro de mim uma verdade, porque eu pensava assim, não, essa palavra sendo ministrada, não, também é assim, também é assim. É como se abrisse uma janela, um portal de apenas um versículo com muitas revelações. Muito forte, a palavra de Deus é forte. Assim, incrível. Então, nós precisamos guardar a palavra viva de Deus no nosso coração. E não a letra morta no nosso cérebro. O que tem poder, o poder está no teu coração. Amém. O que é o coração? O coração é o centro da sua fé. Ou seja, quando você crê de todo o coração na palavra viva de Deus, você tem um poder extraordinário de fazer várias coisas, de resistir a muitas batalhas, Amém. De ultrapassar muitos desafios. Você pode fazer o que você quiser. Porque a fé é uma força, né? A fé é uma força. Vem um vigor, né? Uma força que o problema, inexplicável, o problema ele fica muito pequeno, né? Exato. Isso não está na mente. Isso não está na mente. Na mente você tem uma coisa chamada pensamento positivo. As pessoas têm pensamento positivo. Isso é a força da mente, né? Então vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não dá certo. Por quê? Porque existem mais coisas entre os céus e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Então não adianta você ficar, né, fazendo um pensamento, né, uma palavra, liberando frases feitas ou frases, né? Olha, tá amarrado, tal. Isso é tudo o quê? Religiosidade. Se você crê de todo o coração, meu irmão, nada vai ser impossível para você. Você não precisa mudar por fora para que as coisas aconteçam, para que as promessas se cumprem, para que o tempo da sua vida
se prolongue. Amém. Né? Então, a primeira dimensão da palavra dentro da família é a dimensão de que alguém precisa ter a palavra dentro do coração. Isso. A palavra não vai ser liberada para o filho se primeiro não tiver no coração do pai. É o que Deus está falando aqui. Deus está falando, você tem que guardar a palavra no teu coração em primeiro lugar. Quando você guarda a palavra no teu coração, aí você tem autoridade para transmitir, para impartir com outras pessoas, começando na sua casa. Né? E até porque a boca fala, o coração está cheio. E não é só no momento da ministração, é em todas as circunstâncias, Sim, né? exatamente. Se a palavra não está internalizada, numa situação que não é um momento espiritual, a palavra não vai sair. Não vai sair, vai sair cobras e lagartos, né? A pessoa vai abrir a boca, não vai sair nada que preste. Por quê? Porque é uma religiosidade. Então, no momento que a gente faz um culto, glória a Deus, aleluia, e a gente fica, né, com aquela linguagem evangeliquez, né? E todo mundo pensa que tá tudo, a presença de Deus está ali por causa da palavra que a pessoa está falando, mas não é ela mesma, porque a palavra de Deus não está no coração dela. O que está é uma máscara de religiosidade que para Deus não quer dizer nada, né? Não serve para nada. Isso também não vai transformar a mente e o coração dos filhos. Né? O que está por fora não consegue transformar o que está dentro de outra pessoa. Isso é muito importante. Por isso que Deus está falando, essas palavras estarão no teu coração. Amém. Antes de estar no coração dos teus filhos, elas têm que estar no teu coração. Eu estou te revelando para que você guarde no coração. Depois que você guardou no teu coração, depois que você transformou a palavra viva numa cultura, num estilo de vida, numa maneira de pensar, numa visão de mundo, a visão de Deus de mundo. Quando você olha pela ótica da palavra ao mundo, tudo ganha um outro sentido, um outro significado. E aí para você, por exemplo, perder é ganhar. Você não olha a perda como uma perda. Por quê? Porque o próprio Jesus falou assim, aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. Né? Então, a palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que retém mais do que é justo, empobrece. Aquele que guarda, né? Aquele que fica armazenando dinheiro, né? Ele empobrece. Mas aquele que espalha generosamente, enriquece. Então, olha a ótica, né? multiplica. Então, olha a ótica da palavra de Deus, como é diferente da nossa ótica. A lógica na palavra não existe. O que existe é a fé, em um princípio estabelecido por Deus. Mas eu não consigo desfrutar do princípio se primeiro eu não crer nele. E para crer no princípio eu preciso colocar ele no meu coração. Eu preciso amar o princípio, amar a palavra de Deus, amar a revelação da palavra de Deus. Não tem nada mais importante do que isso. Eu posso fazer um curso, eu posso fazer uma faculdade, eu posso fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Todo esse conhecimento vai me levar para algum lugar, mas nada se compara à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imbatível. É tão interessante porque assim, o conhecimento humano, ele tem prazos de validade. Uhum. Tanto que você escreve algo, quando você relê, você fala, poxa, dá para ser diferente. Você aprende uma coisa, depois se você vê, tem outro aprendizado. Sim. Tanto que fazem pesquisa de determinados assuntos em tempos periódicos, porque ela perde a validade. E a palavra nunca perde a validade. É um conhecimento que não tem prazo de validade. É um conhecimento vivo. Ele tem vida nele mesmo. Por isso Deus estabelece o seguinte contexto. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém. Ponto. Estarão no teu coração. Ponto e vírgula. Não tinha ponto e vírgula no texto original, tá? Isso aí não existe. Mas estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E aí tem um mandamento. Quando você tem a palavra de Deus no teu coração, Deus está falando assim, quem vai inculcar ou quem vai colocar no coração dos teus filhos não sou eu, é você.
E aí vem que a fé vem pelo ouvir e ouvir, ou E ouvir seja, pela palavra. os filhos, né, escutam a palavra, aí Da boca de quem? dos pais. Dos seus próprios pais. Então o que Deus está falando? Ele está falando, olha, você tem autoridade, você tem um mandato, você tem uma procuração, porque você é um portador de uma palavra viva. Amém. Você é o portador da minha presença, você é o portador da revelação da palavra. Então, quando você é portador de algo vivo, como é a palavra de Deus, algo poderoso, como é a palavra de Deus, você se torna habilitado para inculcar na vida do teu filho, da tua filha. Tu as inculcarás. Não é verdade? Então, nós precisamos colocar a palavra no coração. E depois nós temos autoridade para inculcar na próxima geração. Então, o que é uma cultura? A cultura é uma maneira de viver. É um pensamento muito abrangente sobre a visão de mundo. E quando você tem um pensamento baseado na palavra de Deus, a tua visão de mundo se torna espiritual. Ela deixa de ser natural, deixa de ser humana, deixa de ser lógica. E a palavra de Deus, ela começa a viver dentro de você. Você vive por causa da palavra. Não é a palavra que vive por tua causa, né? Eu vou morrer, mas a palavra vai continuar viva. Mas ela vai continuar viva onde? No coração daquele que eu transmiti a palavra de Deus. Daquele que você deixou o legado. Daquele que eu deixar o legado. E o principal aqui é que Deus não está só falando para os pais, vocês precisam colocar a palavra no coração. Deus está falando assim, vocês vão manter, vocês são responsáveis por manter a palavra viva no coração dos teus filhos. Então vocês vão inculcar na vida dos seus filhos. Vocês precisam primeiro ter a palavra viva e segundo, vocês vão inculcar na vida dos seus filhos. É como se Deus falasse assim, eu inculquei em vocês, agora vocês vão fazer a mesma coisa com os filhos de vocês. Eu não vou fazer isso por vocês. Eu não vou fazer isso. Porque ele está mandando o pai fazer isso com o seu filho. Né? Como que o pai pode fazer isso? Sendo um religioso? Não. Né? Forçando o filho, senta aí que eu vou ler a Bíblia para você. Não. O pai precisa viver a Bíblia. E em cada situação fazer, né, uma analogia para a palavra, trazer a palavra em cada contexto, Exatamente. né? Em cada contexto. Exatamente. Quer dizer, imagina só, cada situação que vocês passam, você tem uma visão diferente. E o seu filho está absorvendo o seu exemplo, a sua maneira de viver, a sua cultura, né? A sua mentalidade espiritual, e isso vai transformá-lo em alguém que tenha autoridade para fazer isso com seu neto. Olha, a minha avó, mãe do meu pai, né? Ela não tinha estudo nenhum. Eu que a ensinei, né, a escrever o nome dela. E ela tinha uma sede de aprender, tanto que eu era pequena, eu tinha uns 8 anos mais ou menos quando eu a ensinei, porque quando ela morreu eu tinha 9 anos. Então eu ensinei ela a escrever, né, o nome dela e tudo mais. E essa sede que ela tinha de aprender é algo que passou para mim. Essa vontade sempre de aprender, de aprender, de aprender, de aprender. E o quanto isso é vivo, né? O ensinamento das pessoas que tenham autoridade sobre as nossas vidas, né? Olha que Porque forte, são pessoas né? de referência. Muito forte. São pessoas que nós acreditamos. Você só aprende se você confia em quem está ensinando. Exatamente. Se você confia em quem está ensinando. Isso. Aí você recebe. Porque assim, aqui é um primeiro ponto. Tu as inculcarás a teus filhos e dessas palavras, você vai falar. Ou seja, uma maneira de você transmitir a cultura da palavra de Deus para os seus filhos é falando. Quando que você vai falar? Assentado na sua casa. Parece até que Deus estava vendo a família assentada na sala da casa, né?
hoje, parece que ele estava vendo a família sentada hoje, que hoje é simples, né? A família, ou pelo menos deveria, né? A família sentar no sofá, na cadeira, ou à mesa, você vai falar assentado na sua casa. Parece que Deus estava vendo isso. Só que hoje a gente assenta para assistir uma televisão. Então, porque né? o assentar tem a ver com você estar focado. Porque quando você está sentado, você está de alguma forma parado, você não consegue fazer tantas coisas assentado. Sim. Ou seja, é para você focar, né? O objetivo de estar assentado é para Prestar focar. atenção. Isso. Então você vê que assentado, por isso a gente senta, liga a bendita televisão e a nossa atenção está totalmente concentrada naquela tela. E quando não é na tela grande, é na tela pequena. Mas que a nossa atenção fica focada quando a gente está sentado, isso é fato. Por isso ele está falando, você vai falar assentado em sua casa. Então, se hoje Deus falasse a mesma coisa para a gente, ele ia falar assim, dela falarás assentado em sua casa com a TV desligada, com o celular desligado, com o Wi-Fi desligado. Ele ia ter que acrescentar essas coisas, né? Porque quando as pessoas estão com o celular ligado, com TV ligada, com Wi-Fi, elas não estão focadas em aprender. Elas estão desfocadas, elas estão com a sua atenção dividida entre muitas coisas. Não, e assim, a distração, né? Porque a questão eletrônica, né? Ela pega uma atenção, tanto que não pode dirigir, né? Com celular. Com celular, porque você perde a atenção. Porque você não está só olhando, você está pensando, você está raciocinando em cima daquilo que você está vendo, né? Você está processando. E não dá para competir. Não dá para competir com isso. Tanto é que às vezes você vê um casal, né? Você vai lá numa lanchonete, você vê um casal sentado, cada um com o seu celular. Eu até brinco com a Cláudia e falo assim, olha, eles estão conversando pelo WhatsApp, mas estão conversando. Porque talvez seja essa a única maneira deles focarem um no outro, né? Pelo WhatsApp. Ela está na frente do marido, mas estão conversando pelo WhatsApp. Então é uma coisa doida, mas Deus está falando, você vai falar dela assentado. E depois, você vai falar dela também andando pelo caminho. Ou seja, em todos os momentos. Em todos os momentos. Se você estiver andando pelo caminho, por exemplo, né, você está andando pelo caminho e acontece alguma coisa, se você tem relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra, você vai ter a resposta do porquê aquilo aconteceu. Porque a palavra explica todas as coisas. Então você vai andando pelo caminho e você vai mostrando para o teu filho como Deus se revela nas grandes situações e nas pequenas situações. Por isso a palavra de Deus diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Amém. Quando você estiver andando, você tem que reconhecer que é o Senhor que está fazendo, que é o Senhor que está falando. Desde que você entregou, né, o seu caminho para Ele. O seu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então você vai andando pelo caminho e você vai mostrando para o teu filho como que ele deve encarar cada situação que vocês passam, seja de prosperidade, seja de adversidade, seja de saúde, seja de doença. Na perda ou no ganho, o teu filho vai encarar a vida na ótica da palavra de Deus, né? Então, um pai que murmura, um pai que reclama, um pai que é irado, um pai que é crítico, esse tipo de pai, ele está mostrando para o seu filho como ele deve ser. Ele está inculcando na cabeça do seu filho uma cultura que não é bíblica, não é uma cultura que vai trazer bênção para o seu filho. E o seu filho vai se tornar crítico, vai se tornar um murmurador, vai se tornar um cara que reclama, um cara que não crê, um cara que só vai falar groselha, não vai chegar a lugar nenhum e é capaz de destruir a vida da sua esposa futura. Por quê? Porque o pai inculcou a cultura errada. Então, o que Deus está falando? Andando pelo caminho, você precisa falar a palavra, né? E também você vai falar ao deitar-te e ao levantar-te, ou seja, você vai deitar falando da palavra e você vai acordar falando da palavra. Em todo o tempo você precisa refletir o que a palavra de Deus é. Viver a palavra é isso, é você acordar com ela e dormir com ela, andar com ela e assentar com ela. Amém? Outro texto tremendo para a gente dar outro passo
Está em Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai, Amém. e não deixes a instrução da sua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, ouve o ensino do teu pai. Aí nós temos o outro lado da moeda. O primeiro lado é você ensinar o teu filho. O outro lado é: filho, ouça o ensino, pratique a instrução, Amém. guarda o ensino do teu pai e da tua mãe. Porque quando você ouve o ensino do teu pai, você está sendo lançado para uma dimensão da graça de Deus. Né? A Bíblia fala assim: honra teu pai e a tua mãe. Não tem honra maior do que seguir o ensino que Deus colocou na vida do teu pai e da tua mãe. Não tem honra maior que essa. Se você quer honrar, então você precisa seguir a mesma cultura, a mesma maneira de viver, né? A mesma fé que os teus pais tinham e que passaram, transferiram para você. Então ele fala: filho meu, ouve o ensino do teu pai. Deus manda o pai ensinar o filho e manda o filho ouvir o ensino do pai. Então esse esforço de Deus me revela uma coisa poderosa, que entre as gerações, a relação paterna e a relação de filhos e pais, ela é fundamental, porque a palavra de Deus ela vai migrar, ela vai permanecer através dessa relação. Sabe o que me veio? Conexão. Porque na hora que o pai fala, o filho escuta, existe uma conexão entre eles. Exatamente. É um portal. O pai é um portal e o filho é um portal. Portal, se você gosta de uma palavra assim mais espiritual, é um portal. Né? É uma porta. O pai está sendo uma porta para que a palavra viva de Deus seja transmitida para aquela outra porta, que é o filho. E o filho recebe a palavra, é uma geração que está recebendo a palavra. E uma coisa muito forte nesse texto é que quando o filho decide ouvir o ensinamento da palavra de Deus que veio do seu pai, ele está se lançando para uma vida de graça e de prosperidade. Amém. Por quê? Serão diadema de graça, diamante de graça. Ou seja, você vai ter favores imerecidos. E o diamante é alguma coisa que você lapida, né? Que você lapida. Porque o diamante, o que é o diamante? Quanto mais lapidado, mais valor ele Mais tem, valor. né? O diamante é uma pedra preciosa, meu irmão. Então a palavra viva que o teu pai te transmitiu são pedras preciosas sobre a tua cabeça. Amém. Eu tenho que colocar essa pedra preciosa na minha cabeça. Né? Meu pai me ensinou a palavra de Deus, então eu coloco na minha cabeça. Então isso vai me trazer a graça de Deus. A palavra que eu recebi, ela vai favorecer a minha vida. Agora, depende da minha audição, da minha escuta ativa. Quando eu escuto ativamente, quando eu abro... Presta atenção. Presta atenção. Quando eu guardo, né? Então eu quero ouvir, pai, fala, né? É porque você presta atenção, aí você guarda, aí você pode evocar, né? Você pode trazer aquilo que você guardou. Você guardou. Né? Você não tem como trazer se você não reteve, né? Muito forte isso, né? Então, se você tiver esse pensamento, quando você estiver recebendo o ensino, né, do seu pai, você está se lançando para uma vida muito boa. Né? Não é muito ruim, é muito boa. Então, confia na palavra de Deus. Né? Uma família pode não ter dinheiro algum, pode não ter recurso, pode não ter até estudo, mas a família, normalmente a família tem acesso à palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar todas as coisas e todas as áreas na vida de uma família. A palavra de Deus tem. Né? O dinheiro talvez não. Às vezes o dinheiro até estraga. As pessoas se separam, por exemplo, mais por causa de dinheiro do que por causa de adultério. Então, muito dinheiro, as pessoas se separam. Pouco dinheiro, as pessoas se separam. Ou elas nem se unem, né? Ou elas nem... exatamente.
Porque não quer dividir as coisas. Não quer dividir. Cada um, né? Quando tem muito dinheiro, as pessoas querem. Meu lado, eu trabalhei também. Fui eu. Não, é meu. Então acaba dividindo a casa. Então, a pessoa pode não ter dinheiro, pode não ter um estudo, uma formação acadêmica, mas se ela tem a palavra de Deus, né, a palavra de Deus vai transformar o estilo de vida daquela pessoa. Ela pode ser feliz, ela pode ser realizada, ela pode ser uma pessoa resolvida. Ela pode ser uma pessoa saudável na sua mente, nas suas emoções, porque a palavra de Deus tem poder de trazer um diadema de graça sobre aquela pessoa. Né? E ela tem abundante graça diante de Deus. Né? Provérbios 4, 10 a 13 diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, Amém. E se multiplicarão os anos de vida. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão Amém. Te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Amém. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. E aqui você tem o Salomão, né, com a inspiração de Deus, falando da parte de Deus o seguinte: filho meu, né, é Deus falando, isso é Deus falando. Filho meu, você precisa reter a sabedoria, o conhecimento. Mas uma coisa muito forte é que o pai fez o filho passar pelas veredas da retidão. Amém. O que o pai ensinou? O pai ensinou o caminho da sabedoria. O pai não ensinou aquilo que ele acha certo. E aí tem um segredo, né? Porque cada um de nós tem uma noção de certo ou errado. Eu tenho a minha, você tem a sua, minha esposa tem a dela. Cada um de nós acha que está certo do jeito dele. Como é que funciona isso agora? Eu acho que uma coisa é certa, ela acha que essa mesma coisa é errada. Né? Eu acho que certa linguagem não tem problema, mas ela acha que tem. Ou ela acha que tem, eu acho que não tem. Então, cada um de nós tem uma mentalidade autônoma, independente. Né? Nós adquirimos essa mentalidade, noção de certo ou errado no Éden. Conhecimento do bem e do mal. Nós adquirimos os dois tipos de conhecimento. Então, a gente acaba julgando todas as situações de acordo com a nossa ótica. Uhum. Agora, esse pai, ele está falando assim, olha, não foi no meu caminho que eu te ensinei. Não foi na minha ótica que eu te ensinei. Foi na ótica da sabedoria divina. E foi na ótica da retidão divina que eu fiz você caminhar. Então, o pai não apenas ensinou o seu filho um ensino que não veio dele, ser humano, como também ele fez o seu filho caminhar. Conduziu, né? Conduziu ele nas veredas da retidão. Então, ele mostrou para o filho noções de honestidade, de justiça. As noções vêm das atitudes. Que é o caráter. Que é o né? caráter. É o caráter. Os caminhos da retidão é justamente o caráter. A formação do caráter. Formação do caráter. Então, a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário de formar o caráter das crianças. O caráter de um homem. Isso está em Timóteo 3,16. Toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a formação do homem, para que todos os homens sejam perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Então, quando você faz uso da palavra de Deus para corrigir e para formar caráter, meu irmão, você pode ter certeza que você vai ter orgulho do seu filho. E até por isso que vai ter vida longa, né? Porque quem não tem caráter, a tendência de ter uma vida muito curta é grande. Porque dá brecha? Porque dá brecha para maldição. Isso. Então, é muito forte. Para maldição e para correção humana, né? Então, vale a pena, irmão. Vale a pena. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente já ir terminando. Está em 2 Timóteo 1, de 3 a 5. É um exemplo
poderoso aqui sobre a vida desse homem chamado Timóteo, né? Paulo diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com uma consciência pura. Amém. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Amém. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação de que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em sua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que habita também em ti. Então, olha aqui que passagem tremenda. Paulo está falando assim: primeiro, eu dou graças a Deus porque eu estou servindo a Deus desde os meus antepassados. E a quem, né, acredita em outras coisas aí, vai interpretar esse texto de maneira errada, né? Mas o que Paulo está falando, literalmente, é que ele recebeu um legado, isso, uma herança, né? Uma herança, um zelo para com as coisas de Deus. Transmitiram isso para o apóstolo Paulo, desde os meus antepassados. Paulo era hebreu de hebreus. O que é hebreu de hebreus? Ele vinha de uma linhagem pura dos hebreus. Então, o que é isso, irmão? Isso aqui é uma pessoa que valoriza o ensino espiritual da palavra na sua linhagem. Paulo tinha o zelo pelo ensino da palavra. Por isso, para ele foi difícil aceitar a igreja, a formação da igreja, dos cristãos. Ele foi perseguidor da igreja, porque ele tinha algo forte na vida dele, que era o zelo pela palavra de Deus. Porque foi ensinado desde criança, nos passos que ele deu, a zelar por aquilo que vinha da parte de Deus. A palavra, os princípios, os mandamentos, né? Então, tudo aquilo que vem da palavra de Deus estava na vida de Paulo. Mas ele sabia que tinha recebido isso de geração após geração. E Paulo, com certeza, sabia que isso era uma obrigação dele transmitir isso para o seu próximo, para a próxima geração, para o seu filho, né? A segunda coisa é que Paulo faz referência à linhagem de Timóteo, né? Timóteo, né? A recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Então, Timóteo tinha uma fé sem fingimento, né? Uma fé que ele não precisava fingir nada, não precisava, não era religioso. Não era religioso. É aí que esse é o ponto chave, né? O que você recebeu da sua avó não foi religião. Da sua avó Lóide. A sua avó Lóide não era religiosa. Ela cria, mas ela não era fingida. Ela não usava máscara de religião. Ela cria porque ela tinha uma pureza. Eu lembro da minha avó. A minha avó tinha essa característica. A dona Neide, a minha sogra, tinha essa característica. Ela cria do jeito dela, sem ser religiosa, graças a Deus. Ninguém suporta uma pessoa religiosa, irmão. Ninguém, nem Deus suporta uma pessoa religiosa. Por isso religiosos ficaram de fora. É porque, né? São falsos, né? Falsos, mentirosos. Então é muito importante a gente entender, irmão, que a maneira que você crê, ela também é um legado. A maneira como você encara a fé é um legado. Fé não fingida. A fé não fingida é, você tem a fé, mas você não é um cara religioso. O que é um religioso? Que vai forçar, vai controlar e vai manipular seus filhos para que eles obrigatoriamente, pela imposição e pela força, eles possam seguir a mesma fé. Na realidade, ele está transformando seus filhos em religiosos 2 vezes pior do que ele. É uma fé fingida. Uma fé que você tem que fingir que você é espiritual, tem que fingir que você é bom, tem que fingir que você é ungido, tem que fingir, né? Você tem que fazer tipo. E isso aí Deus não aceita. Então Paulo, ele fala assim, olha, eu fico admirado com a tua linhagem, porque vocês têm essa característica. E o religioso me veio assim, a questão da árvore, né, que a gente já ministrou outras semanas. O religioso, ele é superficial, né? Não tem raiz. Não.
Não tem. Então não dura, né? Qualquer ventinho. Ele cai. Por isso que ele cai em pecado, né? Exatamente. Ele balança e cai em pecado. Porque ele não tem raiz. E a raiz aponta para profundidade. Isso. Profundidade. Conhecimento, você precisa ensinar, né? Amar a palavra. Não é superficial. Não é uma coisa fingida. O fingimento é muito raso, né, irmão? A pessoa está fingindo que crê, né? Falando glória a Deus para lá, glória a Deus para cá, mas é fingimento, né? Não tem vida, não tem uma fé genuína. É simplesmente uma representação. Ela está fazendo um tipo de pessoa que ela não é. Né? E isso tem vida curta, né, irmão? Porque quando chegam as lutas, quando chegam os desafios, quando chega a enfermidade, é aí que você vai perceber quem é religioso e quem tem fé não fingida. Né? É aí que a primeira pessoa que tem que perceber isso sou eu mesmo. Eu tenho que perceber se eu tenho uma fé não fingida ou uma fé não fingida. Então aí eu vou entender que a minha vida espiritual não passa de um teatro, né? De uma representação. Então Paulo ele está reconhecendo que a fé não fingida ela estava na Lloyd, passou para a filha dela, a Eunice, e da Eunice passou para o Timóteo. Olha que forte isso, né, irmão? Então você vai pulando, né, uma geração em geração. Outra coisa que me chama a atenção é que essa fé não fingida, ele está falando que a fé habitou. Ele não está falando que a fé, né, é uma atitude diante de uma situação. Ele está falando que a fé habitou. Ele está personificando a fé não fingida. Ele está falando a fé não fingida é uma pessoa. Tabernaculou, né? Tabernaculou. A fé. E aí que me vem um texto, Por né? isso que é a porção, né, de Deus, a fé. Porção de Deus. Uma parte dele, né? É uma parte a fé, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, literalmente, o que habitou em uma pessoa, Lloyd, de repente foi impartido para Eunice e começou a habitar na Eunice. É algo vivo, irmão. É algo vivo. E depois a Eunice conseguiu fazer com que aquilo, a presença de Deus pela palavra, pela fé, fosse impartida para o Timóteo. Olha que tremendo. E ele se conectasse a Paulo, né? Exato. Por isso que quando você encontra, né, um outro cristão, você nem conhece, mas tem um vínculo, tem uma conexão, né? Tem uma identificação espiritual. Tem toda uma história, né? Tem muitas coisas em comum. O que está em um testifica com o que está no outro. Então, o Paulo falou assim, eu reconheço, eu me lembro, essa fé não fingida é a marca de vocês, a marca da família. Não é a marca de uma pessoa, não é a marca de um ministro, não é a marca de um ministério, é a marca da família. A família toda é assim. A identidade espiritual da família é essa. E, lógico, ele consegue enxergar em quais membros da família essa vocação, essa cultura, essa palavra, essa fé conseguiu repousar. Você vê que ele falou da avó, da mãe e do Timóteo. Ele não falou do avô, do pai e do Timóteo. Então. Né? E numa época em que as mulheres, né? As mulheres eram não tinham esse espaço todo, né? Ainda não tem totalmente, né? Mas tinha menos ainda. Menos ainda. As mulheres não eram ouvidas. Mas dentro de casa, as mulheres, a instrução da mãe. Não é verdade? Então Timóteo recebeu algo vivo, irmão. E voltamos para o texto original, o texto que a gente começou, né? Que é: tu as inculcarás aos teus filhos, as palavras que hoje eu te ordeno, o que eu falo com você, o que eu faço com a tua vida, a transformação que eu faço na tua vida, você precisa inculcar isso na vida dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos. Então você tem que ter essa função. Não tem nada mais importante do que isso, meu querido. Nada mais importante. Você pode ser um excelente profissional, um excelente médico, advogado, um excelente empresário executivo. Você pode ser um excelente em tudo,
Mas se você não estiver transferindo a sua fé não fingida, as revelações, as experiências com Deus para os seus filhos, você é um fracasso. Porque toda a sua empresa, a sua carreira profissional, a sua carreira sacerdotal, isso morre com você. Não vai ter raiz, né? Morre com você. Morreu. Você morreu. Morreu a tua carreira, morreu a tua palavra, morreu aquilo que você estava construindo, morreu. Acabou. Então só tem uma maneira de você permanecer vivo. A fé não fingida que habita dentro de você tem que habitar dentro de alguém na sua casa. Então para de trabalhar mais para fora e menos para dentro. E começa a trabalhar mais para dentro e menos para fora. É uma dica, né? Sigam-me para mais dicas. Hashtag. Me sigam para mais dicas. Né? Então se você começar a trabalhar para dentro, para quem está dentro, você vai ser um sucesso diante de Deus. Você pode não ser um sucesso diante dos homens, você pode não ser reconhecido pelos homens, mas diante de Deus você vai ser reconhecido. Amém? É o que a pastora Cláudia falou. Numa época que a mulher era subvalorizada, era desvalorizada, a Lloyd foi reconhecida pelo Paulo. A Eunice foi reconhecida pelo Paulo. Né? E o trabalho que elas tiveram foi um trabalho dentro de casa. Não foi fora. Isso é muito poderoso. Foi o que Deus mandou fazer. Você vai inculcar na vida do seu filho. Então, muda um pouco a prioridade. Né? Eu aprendi com o meu pastor o seguinte: primeiro lugar, Deus. Primeiro lugar na sua vida é Deus. Não tem nada mais importante do que Deus. Nada. Nada mais importante do que Deus, do que o teu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, família. A família. Em segundo lugar, a família. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família. Terceiro lugar, o trabalho. O trabalho vem em terceiro lugar, a família vem antes do trabalho. Né? Em quarto lugar, o ministério. A igreja, o ministério. Então, quando você distorce essa ordem, você cria um problemaço, irmão, para a tua família, para Deus, para o ministério, para o chamado. Quanta gente põe o chamado acima de Deus? Quanta gente põe o ministério acima da família, o ministério acima do trabalho, e acaba criando problema. Tem muita gente que coloca o trabalho acima da família. Não, se eu não trabalhar, ninguém sobrevive. Meu irmão, se alguém não crê na tua casa, você não sobrevive. Você pode trabalhar porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. De nada adianta você acordar cedo, comer o pão de dores, dormir tarde. Não adianta nada, é tudo em vão. Então é melhor você estabelecer a cultura da palavra, porque quando a cultura da palavra está presente, não vai faltar nada para a sua casa. Não vai faltar nada para a sua família, porque a palavra ela tem essa autoridade de transformar a família e o legado, a linhagem de uma pessoa. Amém? Então comece a trabalhar dentro de casa. Não em home office, mas em family office. Né? Comece a trabalhar. Se assenta com seu filho, conta a história da Bíblia, conta as experiências que você teve com Deus, as experiências que você teve com Deus. Ele precisa ouvir as experiências que você teve com Deus. Ele precisa, irmão. Ele precisa. A experiência que você teve com Deus, a revelação que você teve com Deus, você tem que transferir para os seus filhos. Isso tem que virar uma história. Tanto é que, assim, hoje as empresas contam, né, que chama storytelling, contam histórias, porque isso fixa. Fixa. Nunca mais esquece. Tanto que pegam consumidores para contar a história da empresa, porque isso tem, né, acaba fixando. Uhum. Isso tem que fazer em casa, né? Exatamente. Imagina a história, né? Você não gosta. Tem uma coisa que a gente vê muito na TV, né? O americano põe o seu filho na cama, seu filhinho, sua filhinha. Ele senta do lado dele, senta e começa a ler uma história antes do filho dormir. Por quê? Por que isso acontece? Porque a história, irmão, vai ensinar, vai formar
vai ser algo que vai habitar na vida daquela criança. Não, e tem um detalhe, né? Vai ser a última coisa que ele vai ouvir antes de dormir, né? Vai ficar com aquilo na mente dele, né? E quando ele acordar, ele vai ter elaborado mais as lições que aquela história está trazendo. Então, você já contou a história dos seus pais para alguém? Olha, meu pai teve uma situação que meu pai viveu assim, assim. Minha mãe, ela não sei o quê. Por quê? Porque você aprendeu muito mais com a história dos seus pais do que muitos ensinamentos religiosos. Então, pega isso. Me sigam para mais dicas. Né? Isso é uma dica, irmão. Se você lembra das palavras que você recebeu dos seus pais quando você era criança, você não esquece. Se você não esquece, ninguém esquece. Porque Deus deu autoridade para o teu pai inculcar alguma coisa na sua mente. Então, por mais que ele tenha falado uma única frase, essa frase está aí até hoje na sua cabeça. Isso virou um fundamento de vida, uma cultura. Né? Por exemplo, alguns pais falam assim, nunca pegue o que é dos outros. Caramba, veio isso na minha mente. Olha. Meu pai falava assim, não roubarás. E meu pai às vezes fazia trabalho na casa das pessoas, encontrava coisas de valor e nunca pegou. E ele falava assim, não, porque está escrito não roubarás. Não roubarás. Você vê, irmão, como é forte isso. Que conexão. A palavra de Deus na boca de um pai para o seu filho. Nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Né? Eu posso fazer uma sala de aula, encher de gente e ensinar a palavra. Vai ter um efeito. Mas nada, não chega nem aos pés da autoridade que um pai tem de ensinar o seu próprio filho na palavra de Deus. Não chega nem aos pés, irmão. Né? Pode estar a unção que for naquele lugar. Mas o pai, quando fala uma frase para o seu filho, uma única frase, ele gravou no seu coração. Gravou. Como? Não roubarás. Não roubarás. Né? Eu tenho umas frases quando era criança também, né? Dize-me com quem andas e te direi quem és. Nunca mais esqueci dessa frase, porque eu ouvi quando era criança. E muitas outras frases, né, que eu ouvia de muitas pessoas ali, que me falavam, né, você faz o seu próprio ambiente. Isso é uma frase que eu recebi quando estava no colégio interno. Nunca mais esqueci isso. Né? Ou seja, não dependa de ninguém para fazer o ambiente para você. Você faz o seu ambiente, acabou, ponto final, e ninguém tem nada a ver com isso. Então, são ensinos que são fixados, irmão. E o ensino é vivo. A cultura é viva. Ela não é morta. Amém? Deus é bom, pastora? Amém. Quer Deus falar é mais ótimo. alguma coisa? Não, tá ótimo. Glória a Deus. Então tá bom. Vamos orar. Né? Vamos encerrar, porque já deu o nosso horário aqui. E medita, né, nessas palavras, medita nisso. Né? É uma palavra simples, mas tem um poder sobrenatural. A gente está lendo a palavra e a palavra está nos ensinando. Então, aquilo que Deus está falando com você, procura fazer com isso, que isso habite na vida de algumas pessoas que te rodeiam, começando dentro da sua casa. Amém, meu irmão? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Sim, pela tua palavra. Amém, Tua Pai. palavra é tão tremenda, Senhor. Verdade. Ela faz a gente esquecer tudo o que a gente viveu durante o dia. Verdade. Faz a sim. gente ficar tranquilo, em paz. Sim, Tua Pai. palavra tem um poder extraordinário, Pai, de abrir uma janela espiritual, como disse a pastora Cláudia, Amém, e a gente Senhor. conseguir enxergar a vida de outra maneira. Nós te louvamos, Pai, Sim, Pai. porque o Senhor tem nos ensinado a colocar as coisas nos seus devidos lugares, Amém, Senhor. a priorizar aquilo que é prioritário e a deixar em segundo plano aquilo que é em segundo plano. Nós queremos, Pai, implorar ao Senhor Sim, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para impartir com outras pessoas, começando dentro de casa, Amém, Senhor, Pai. essa cultura viva do reino de Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre os pais, Amém, Senhor, sobre os em nome de filhos, Jesus. que haja, Senhor, uma transmissão de algo vivo, que é a tua Amém, presença, Senhor. a tua fé e a tua palavra entre as gerações, Pai. Sim, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Sim, Paizinho. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Que Deus te dê graça. Que o Senhor abençoe a tua casa, tuas gerações, tudo que você fizer. E que o Senhor transforme a nossa vida. Amém? Até a próxima
mais dicas, né? Com mais dicas. Deus abençoe. Amém. Até mais. Tchau, tchau.